Se não for binomial, vai ser a distribuição chamada de normal. Ah, mas só vai cair duas? Infelizmente esse semestre Só duas? vai cair duas. Distribuição de probabilidade. Não vai ter duas questões à prova. Por que não? Eu não falei que vai ter duas questões à prova. A gente já fez com vai três. ter duas distribuições de probabilidade. A distribuição binomial e a distribuição normal. Na distribuição normal, você também tem uma função de probabilidade. A função de probabilidade, ela já é bem esquisitinha. A função de probabilidade, ela é bem esquisitinha. Ela tem essa cara aqui, ó. Já é uma função já bem esquisitinha, a distribuição normal. E para você calcular as probabilidades, no caso contínuo, conversamos sobre isso já na primeira prova, você precisa integrar essa função. Eu não vou escrevê-la de novo aqui, mas vou colocar f, tá? No intervalo designado. Então eu quero saber a probabilidade da variável aleatória assumir valores entre A e B. Eu calculo a integral dessa função nesse intervalo. Só que essa função, ela não possui antiderivada que possa ser expressa por meio de funções elementares. Então a sua antiderivada é expressa por séries. Sua antiderivada expressa por séries. Como assim, Renato? Séries? Se eu for calcular a antiderivada disso, a antiderivada dessa função, ela não consegue ser expressa por meio de funções elementares. Para expressar aquilo ali, eu tenho que ter séries. Ué, mas como é que eu vou calcular essa integral na prova? Não vai. Ah, não vou por quê? Porque na hora da prova eu vou te apresentar uma tabela, que é a famosa tabela da distribuição normal, em que os valores das probabilidades já foram calculados por métodos numéricos, por métodos computacionais, e o que a gente faz na hora da prova é apenas consultar esses valores que já foram construídos. Então aqui você vai perceber aqui mais uma vez essa questão. Então a questão diz assim, ó. Uma envasadora automática de refrigerantes está regulada para que o volume médio... Aí quando você lê a palavra média aqui, ó, está regulada para que o volume médio de líquido em cada garrafa seja tanto. Quando você leu isso, você já vai ler assim, ó. A média da minha distribuição normal é igual a 1000. A média da minha distribuição normal é igual a 1000. 1000 centímetros cúbicos de líquido. Ô Renato, mas eu preciso disso? Precisa. Olha aqui, por favor, ó. Quando você trabalha com a distribuição normal, você tem que ter esses dois valores aqui. O valor de média e o valor de desvio padrão da sua distribuição. Então, na leitura, você já faz a extração desses dois valores. Tanto o valor de média, quanto o valor de desvio padrão. Então, sempre que você trabalha com uma distribuição que é do tipo normal, o autor já te apresenta o valor de média da distribuição e o valor de desvio padrão. Com o desvio padrão de 6 centímetros cúbicos por tanto. Admita que o volume siga uma distribuição normal, que é outra coisa importante que o enunciado tem que dizer, né? E se o enunciado não diz, você não sabe como se portar. Aí vem a pergunta: qual a porcentagem de garrafas em que o volume de líquido está entre
está entre 992,5 e 1010,5. Aqui, pessoal, por favor, ó. Como é que você vai ler a pergunta escrita em língua portuguesa e vai interpretar a pergunta escrita em matemática? Assim. Então, qual a porcentagem de garrafas que o volume líquido está tanto? Você vai ler qual a probabilidade do volume de uma garrafa estar entre 992,5 e 1010,5. É assim que vai interpretar essa pergunta. Então, como é que nós fizemos isso na aula passada? Na aula passada eu te apresentei a curva da distribuição normal. É uma curva em forma de sino. É uma curva em forma de sino. Do lado esquerdo você representa a variável aleatória x. O seu valor de média alcança a maior frequência relativa. O seu valor de média aqui é 1000. Então, para 1000, a maior frequência relativa. E aí você quer que os seus volumes estejam entre 992,5, que está à esquerda do 1000, e esteja entre 1010,5, que está à direita do 1000. Então, o que o autor está perguntando é essa probabilidade aqui. Então, qual a probabilidade dos valores estarem dentro do intervalo? Renato, por que você representa isso aí como uma superfície? Por que você representa isso aí como uma área? É porque você está ligando Lé com Cré, né? Em cálculo 1, você viu que integrais representavam áreas. Em probabilidade, você está vendo que integrais representam probabilidades. Então, ligando Lé com Cré, probabilidades são representadas por áreas. Tudo bem? Então, aquela área daquela superfície vai designar para nós a probabilidade. A probabilidade da variável aleatória sobre valores desse intervalo. Só que tem um problema. Eu consigo calcular essa integral? Não consigo. Eu não consigo calcular essa integral. Essa integral não dá para ser calculada no dedo. Eu preciso fazer referência a essa tabela de resultados. Ah, mas tem um problema. Essa tabela não foi construída para todo o valor de média e todo o valor de desvio. Essa tabela foi construída para cá, ó. Para média, que é especificamente 0, e para desvio, que é especificamente 1. Média 0 e desvio 1. Ô Renato, mas como é que eu vou fazer? Porque aqui a média é 1000 e o desvio é 6, não bate com o desvio dali. Não bate com a média dali. Pois é, você vai fazer agora o quê? A padronização da variável aleatória da distribuição normal. Porque o que está aqui é a padronizada. É a variável aleatória normal padrão. Variável aleatória normal padrão. É o nome que a matemática dá para a variável aleatória que está aqui agora. Ela é chamada de padrão. Padrão porque ela foi padronizada. Padronizada para média 0 desde 1. Ah, mas como é que eu faço essa transição? Como é que eu saio daqui e vou para lá? Fazendo assim, ó. Para começar, a padrão, ela sempre se chama Z. A padrão sempre se chama Z. Isso é uma notação universal. E esse Z vai ser obtido como? Você pega o volume que você quer padronizar. Do volume que você quer padronizar, você subtrai a média, que nesse caso é 1000. E dessa diferença você divide pelo desvio, que nesse caso é 6. Então anotem aí, por favor. Quem não veio na aula passada. Pega o volume, subtrai a média e divide pelo desvio.
Essa é a forma que a matemática tem, que a probabilidade tem, de padronizar a variável aleatória. Pegando o volume, subtraindo do 1000 e dividindo por 6. E aí, o que vai acontecer? Munido de calculadora, olha aqui por favor, ó. O que você faz? Você vai pegar cada valor aqui do seu eixo X, vai jogar nessa fórmula de padronização e vai trazendo para cá. Começa pegando 1000. 1000 menos 1000, 0. 0 por 6, 0. Uai, Renato, a média, ao ser padronizada, ela fica padronizada pelo valor 0. É isso mesmo. É o que eu estou dizendo já faz 10 minutos. É o que eu estou dizendo já faz 10 minutos. Na minha variável aleatória normal padronizada, a média tem que valer quanto? Tem que valer 0. Então não importa quanto a média vale no meu problema. Quando padronizar vai valer 0. Agora vem outra parte. Só que aqui vai ter valor quebrado, né? Você vai pegar o 992.5, 992,5 e dele vai subtrair 1000. Quando subtrair 1000, deu aqui menos 7,5. Menos 7,5 você vai dividir por 6. Deu menos 1,25. E agora vamos lá. Me ajuda, por favor. Quem estava aqui na semana passada. Marcou? Como é que eu interpreto o menos 1,25? Gente, olha aqui, por favor, vou lembrar da quinta série. Quando você divide um número por outro, o que está calculando? Ao dividir numerador por denominador, como é que você interpreta isso? Numerador dividido por denominador. Como é que você interpreta isso? Lá na quinta série. Você interpreta isso? Quantas vezes o denominador cabe dentro do numerador? Quantas vezes o denominador cabe dentro do numerador? Aí está dividindo. A divisão é isso. Então, o que está dividindo aqui, ó? Depois de perguntar quanto desviou da média, se para mais ou para menos, tantas unidades, quanto desviou da média, você divide pelo desvio padrão. Então você está perguntando o seguinte: quantas vezes o desvio padrão cabe dentro do meu desvio do dado em relação à média? Ele está perguntando. Quantas vezes? Quantas vezes o desvio padrão está cabendo dentro desse desvio? Quando a resposta for menos 1,25, como é que você vai interpretar? Primeiro, tá depois da média ou antes da média? Tá acima da média ou tá para baixo da média? Tá para baixo. Tá para baixo por quê? Porque o resultado é negativo. E tá para baixo da média quantas unidades? 1,25 unidade. Então, o desvio padrão cabe dentro daquele desvio em relação à média 1,25 vezes. Não é no plural, não, desculpa, é vezes, né? É no singular. 1,25 vezes abaixo da média. Dentro daquela média para baixo dela. Para baixo dela. E aí, o que a tabela da distribuição normal vai te dar? A tabela da distribuição normal vai te dar justamente esse valor. Aí o que a gente conversou na semana passada? Que a parte inteira, mas a primeira casa decimal você procura na linha. E que a segunda casa decimal você procura na coluna. Então quando eu leio 1,25, qual valor eu vou buscar? Eu vou buscar esse valor aqui, ó. Tudo bem, gente, que eu tô falando aqui? 1,25 é aqui que eu busco. Então, esse valor aqui, 39,44, é a probabilidade de eu estar com 1,25 desvio padrão abaixo da média. Esse cara me mede desvio padrão. Quantas vezes o desvio padrão cabe dentro daquela média? 1,25 vezes abaixo da média.
Aí você vai lá e puxa aquela probabilidade daqui a pouco. Agora, do outro lado também tem, né? Do outro lado também tem. Você vai pegar 1010.5, vai subtrair 1000, vai dar 10.5 e vai dividir por 6. Deu 1,75. O que significa 1,75? Que o meu dado, ele está para cima da média, uma quantidade de 1,75 desvio padrão. 1,75 desvio padrão acima da média. E aí você procura também na tabela de valores da distribuição normal. Tá aqui o 1,7, você procura na linha, e o 5 você procura na coluna. 1,70, 71, 72, 73, 74, 75. Dá 45,99. E agora você traz esses valores para cá, ó. Eu vou escrever aqui agora, ó. Lá em casa. Esqueci o caderno. Vai pra cima, vai. Vai pra cima, vai. Aqui, pessoal, por favor, ó. Formalmente, a matemática interpreta e escreve assim, ó. A probabilidade de que o volume esteja nesse intervalo é a probabilidade que a variável aleatória Z, que é a normal padrão, esteja nesse intervalo. Como é que você interpreta esse número? 1,25 desvio padrão abaixo da média, 1,75 desvio padrão acima da média. Agora, como é que a matemática interpreta formalmente isso aqui? De menos 1,25 até o zero é um valor tabelado. E de 0 até 1,75 é outro valor tabelado. Você usa a simetria da distribuição normal, que o que você tem à esquerda é igualzinho que você tem à direita, e aí você vai lá e consulta a tabela. De 0 até 1,25 é 39,44, que eu já tinha lido. De 0 até 1,75, 45,99, e soma os dois resultados. Ponto 39,44 mais 45,99. 85,43. Nesse momento, semana passada, eu falei para vocês assim, ó. Distribuição normal. Wikipedia. Portal Action. E aí comentei com vocês na aula passada que esse gráfico aqui, ó, ele é
universalmente conhecido. Todo mundo que estuda probabilidade e que passa por esses estudos que estão passando tem acesso a esse gráfico daqui. Ele vai dizer exatamente aquilo que a gente está percebendo ali juntos agora. Ó. Que aqui está a curva da distribuição normal. O maior valor de frequência relativa está justamente em cima da média. Dá para ler isso aqui? E você pode desviar um desvio padrão acima da média, um sigma, e pode desviar um desvio padrão abaixo da média, um sigma. Um sigma para cá, um sigma para lá. Isso é um valor universalmente aceito. Tá lá na internet aqui. Não foi eu que fiz, não. Um desvio acima, um desvio abaixo. Diz a probabilidade que você tem quantos por cento da sua distribuição da sua população ali dentro? 68,26. De onde foi que o autor tirou esse valor 68,26? Daqui, ó. Leia aqui, por favor, ó. Aqui tem 1. O que significa esse número 1? Um desvio padrão. Ou acima ou abaixo, não importa. Um desvio padrão. Qual a probabilidade? 34,13. Multiplica por 2. Você tem um para a direita e um para a esquerda. 34,13 vezes 2, 68,26. 68,26 é o valor que está lá. 68,26. Certo? Então, esse traçado aqui, esse gráfico aqui, diz o seguinte para você. Você faz uma pesquisa qualquer. De idade, de estatura, de peso, de qualquer coisa que você for pesquisar. Gerou uma variável aleatória. Você vai supor que essa variável aleatória ela segue uma distribuição que seja normal. Se ela seguir a distribuição que é normal, isso aqui é universalmente aceito, a partir da média, um desvio para a direita, um desvio para a esquerda, 68% da população está ali dentro. 2 desvios à direita, 2 desvios à esquerda, 95. 95 é muito pouco. Muito. É muito. 95% da sua população já está no intervalo de 2 desvios para a direita, 2 desvios para a esquerda. E se você pegar 3 desvios acima, 3 desvios abaixo, aí já estourou já. 99,73% da população está naquele intervalo. Então eu aplico uma prova para vocês. Apliquei a prova. Eu apliquei a prova mesmo, né? Calculo a média. Calculo o desvio. Então a média foi de 6. Que mais 6? A média foi de 4,8. Calculo o desvio de tanto. Do 4,8. Um desvio, 2 desvios, 3 desvios para a direita. 4,8. Um desvio, 2 desvios, 3 desvios para a esquerda. 99% da população está ali dentro. No caso, quem que é a população? É a sala de aula. A sala de aula vai estar naquele intervalo. 3 desvios para cima e 3 desvios para baixo. Supondo que seja normal, você vai ter essa situação. Aqui ele fala como calcular desvio padrão, não sei o quê. Vamos voltar.